Fala aí, galerinha que gosta de geografia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e a aula de hoje é sobre o espaço urbano. Espaço urbano também conhecido por cidade, é assim que a gente conhece, tá certo? Muito bem, registros históricos trazem para nós que cidades existem na superfície do planeta entre 3.500 e 3.000 anos antes de Cristo. Então você vê que cidade não é uma invenção nova. A cidade é apontada pelos historiadores como sendo a mais antiga, é a cidade de Jericó. Essa daqui que você está vendo. A cidade de Jericó fica na Cisjordânia, lá no Oriente Médio, e é apontada como a cidade mais antiga. E você está vendo aqui na imagem que é uma cidade bem diferente do conceito de cidade que nós temos hoje. Ela se parece com a cidade que você mora? Ou com alguma cidade que você conhece? Acho bastante difícil, não é? Ou seja, as cidades já sofreram diversas transformações, desde a sua paisagem até mesmo da sua funcionalidade. A função da cidade também já mudou muito ao longo da história, tá certo? Hoje as transformações das cidades elas são intensas. Hoje predomina nas cidades os elementos culturais. Nós já vimos que a paisagem é formada por elementos culturais e naturais. E nas cidades predominam os elementos culturais, prédios, casas, ruas, avenidas e assim por diante. Os elementos construídos pelo ser humano sobre o espaço geográfico, tá certo? As transformações são resultantes do processo de urbanização, ou seja, com mais pessoas vivendo nas cidades, elas passaram a ter novas necessidades. As cidades exigem maior infraestrutura. As cidades necessitam ter maior infraestrutura para receber toda essa população que vem morar nas cidades, como residências, moradias para todo mundo, saneamento básico seria água tratada, coleta de lixo e coleta de esgoto, saúde, hospitais, pós-saúde, toda a rede de saúde bem infraestruturada para receber a população e transporte, principalmente transporte coletivo, tá certo? Mas uma das principais transformações que a gente vê hoje nas cidades é o processo de verticalização. Verticalização é o processo em que a cidade cresce para cima. Olha só, a cidade está se verticalizando, aproveitamento máximo do espaço geográfico, né? Ou seja, a cidade ocupa o espaço horizontal e vertical. A cidade cresce horizontalmente e agora também está crescendo para cima, verticalmente, através dos prédios. Essa urbanização, que é o crescimento da população urbana, mais do que a população rural, ou seja, quando a população urbana começa a ficar maior que a população rural, ela ocorre principalmente a partir da segunda metade do século XX, principalmente a partir dos anos de 1950. Em 1950, aproximadamente 30% da população mundial vivia em cidades. Hoje, esse número já é acima de 52%. Ou seja, mais da metade da população mundial hoje vive em áreas urbanas. Isso não é homogêneo no mundo todo. Por exemplo, na América do Norte, na Europa, nós temos ali países em que esse processo de urbanização passa de 90%. Mais de 90% da população vive na área urbana. Mas nós temos localidades como na região da África ou da Ásia, em que mais da metade da população de alguns países ainda vive em áreas rurais. Então não é um fenômeno homogêneo no mundo inteiro. Mas, se nós fizermos uma média da população mundial, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, tá certo? As cidades podem ser classificadas em pequenas, médias e grandes, mas não a partir do seu tamanho físico, a partir da sua população, o tamanho da sua população. Cidades pequenas são aquelas que têm até 100 mil habitantes. Então nós vamos chamar de cidade pequena toda cidade que tem até 100 mil habitantes. Nós vamos chamar de cidade média aquelas que têm mais de 100 mil habitantes e menos de 500 mil. Então entre 100 mil e 500 mil habitantes, cidades médias.
E nós vamos chamar de cidades grandes aquelas que têm mais de 500 mil habitantes. Então, cidades com mais de 500 mil habitantes são classificadas como cidades grandes, tá certo? A diversidade da paisagem urbana, a paisagem urbana ela é bastante diversa. Dentro de uma mesma cidade você pode ter diferentes paisagens. Existem áreas das cidades destinadas exclusivamente à residência, ou seja, áreas residenciais, que vão ter uma paisagem muito diferente daquelas áreas especializadas no setor terciário, no comércio, no serviço. Então você tem dentro de uma mesma cidade paisagens urbanas completamente diferentes, de acordo com a função de cada área dentro dessa cidade. Agora, nós também temos cidades que têm funções diferentes. A cidade inteira está adequada, preparada e vive de uma determinada atividade econômica, como por exemplo o turismo. Nós temos cidades em que a maioria da população vive do turismo e toda a cidade é infraestruturada, ou seja, toda a cidade é adaptada a essa atividade econômica, tá certo? E assim vai caracterizando as paisagens dentro desta cidade de acordo com a função que ela tem. As cidades, assim como elas têm as suas funções, elas também têm os seus problemas, não é? Eu falei para vocês que a população está saindo do campo e indo para a cidade, né? A população, saindo do campo, saindo da área rural e indo para as cidades. Esse processo a gente chama de êxodo rural, a migração da população do campo para a cidade, provocando o processo de urbanização, que é o crescimento da população urbana. Com esse crescimento vem também o que a gente chama de problemas socioambientais urbanos. As cidades também têm os seus problemas, principalmente nas médias e grandes cidades, onde você vai ter uma população maior do que a cidade poderia suportar muitas vezes. Desse modo, começam a surgir problemas bastante graves. Um deles, e um dos mais visíveis dentro da paisagem urbana, é o problema com moradias. Faltam moradias, há uma carência de espaço para as pessoas morarem. E assim podem surgir áreas de moradia improvisadas, que aqui no Brasil a gente chama de favelas, né? As áreas de moradias improvisadas, e nessas áreas vão carecer de várias outras infraestruturas, né? Ou várias outras equipamentos para a população viver de forma adequada. As cidades também podem sofrer com problema de transporte. Aí nós temos duas situações: ou um transporte coletivo de baixa qualidade e caro, né? Trens, ônibus, metrôs lotados, caros e que não atendem às necessidades da população, ou nós podemos ter trânsitos caóticos, em que as pessoas usam seu transporte particular, né, seus automóveis, suas motocicletas, mas as ruas da cidade, o fluxo urbano não está preparado para isso, e nós temos então trânsitos caóticos, né, congestionamentos e assim por diante. Além de toda a poluição que o setor de transporte também pode gerar dentro do espaço urbano. Um outro problema seria as chamadas ilhas de calor. O que é isso? Observe aqui nesse desenho que eu fiz. Nessa área mais urbanizada, você vê que não tem muita vegetação e um fluxo de carros, de automóveis maior. Essa área ela vai ter uma elevação da temperatura média maior do que as áreas onde temos maior arborização, maior vegetação e menor fluxo de veículos. Desse modo, as áreas urbanas, principalmente as áreas centrais, tendem a ter uma temperatura maior que as áreas periféricas. Esse fenômeno nós chamamos de ilhas de calor, certo? Nós temos também dentro das cidades a poluição em diversos tipos. A poluição sonora, que é a poluição pelo som excessivo, barulho excessivo. A poluição visual, por pichações, placas de publicidade, luminosos, né, que geram essa poluição visual. Nós temos também a poluição atmosférica, né, pelas fábricas, indústrias, pelo setor de transporte, ou até mesmo pela população, que pode gerar ali algum tipo de poluição atmosférica dentro do espaço urbano. Mas um dos grandes problemas que as cidades médias e grandes enfrentam é a falta de saneamento básico,
né, a destinação correta do lixo, que não basta apenas coletar o lixo na frente das casas das pessoas, tem que dar uma destinação correta para ele, o acesso à água tratada, a coleta e o tratamento do esgoto, são sérios problemas que muitas cidades médias e grandes enfrentam. Não que esses problemas não existam em cidades pequenas, podem existir também, mas eles são, como se acumula, né, como o número de pessoas é maior nas cidades médias e grandes, esses problemas também se tornam maiores. Segundo a ONU, 4,5 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população mundial, não tem acesso a saneamento básico. Isso é um sério problema. Tá certo? Bom, a nossa aula era essa. Espero que vocês acompanhem o conteúdo no livro didático, realizem as atividades e nos encontramos numa próxima aula.